Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas. Não, hoje eu não vou dar as boas-vindas. Eu vou fazer um encanto. Lumos! Priori Incantatum, Vingardio Leviosa, ou o terrível Avada Kedavra, ou o pior de todos, Zimmer Clonos. Não, esse aí não podemos dizer esse nome. Não diga esse nome. É aquele que não deve ser nomeado. Ele nunca participou dessa saga e a gente vai falar da série Harry Potter, Maurício Selman, mais especificamente Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o terceiro filme da série que completa esse ano 20 anos, como o tempo passa, e está de volta aos cinemas, trazendo muita nostalgia aos fãs antigos e novos da série. Porque se você assiste o filme de novo hoje, remasterizado, cópia nova, maravilhoso, parece que foi feito ontem e não há 20 anos. É um filme que envelheceu muito bem em todos os sentidos. Mas, claro, é um filme de diretor, né? Dessa vez o diretor é Alfonso Cuarón. Eu acredito que seja... Eu já vou dizer que eu não acho que é o melhor filme da série Harry Potter, mas eu tenho certeza que é o melhor diretor da série Harry Potter. Não teve nenhum outro diretor à altura na série. E, Maurício, é curioso que a gente nunca falou da série Harry Potter e o toque aqui tá gritando, porque a gente vai falar da terceira trilha sem ter falado das duas primeiras. Mas eu acho que no futuro a gente vai revisitar essas primeiras trilhas que são muito boas. A gente faz fora de ordem mesmo. Mas é porque, olha, dá para você assistir o filme sem saber de nada. Eu acho que o filme é autocontido, assim, as explicações, tudo flui muito bem no filme. De fato, se você souber do que aconteceu nos filmes anteriores, tudo bem, mas se não souber, você vai se divertir do mesmo jeito. E a música, a música pedia um episódio só para ela, né? Eu acho, Maurício, eu vou te falar, viu? É polêmico talvez, não sei, mas eu acho que é a melhor trilha da série Harry Potter. Na minha opinião, eu acho melhor que as dos dois primeiros filmes. Uma palavrinha, Maurício, eu já vou jogar de volta pra você, mas uma palavrinha sobre essas primeiras trilhas. A gente já vai ouvir aqui a primeira faixa do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é a faixa Lumos, que toca com o logotipo da Warner, e tem o famoso tema da Hedwig, o tema da Edwiges, que é a coruja do Harry Potter. Esse tema, Maurício, ele foi composto antes do Williams assistir o primeiro filme. O produtor David Heyman e o diretor Chris Columbus, eles montaram um trailer do filme e nenhuma faixa de tape track servia. Eles não estavam achando nada. Daí o produtor falou, por que a gente não pede pro John Williams fazer, que vai compor a trilha, né? Fazer uma faixa. Daí fala, ele nunca vai fazer isso, ele não tem tempo, tal. E o Chris Columbus, que conhece o John Williams desde Esqueceram de Mim, falou, não, se a gente pedir ele pode fazer, porque foi assim que ele fez a trilha do Esqueceram de Mim. O Chris Columbus falou que, por que a gente não chama o John Williams? Daí falou, ele jamais vai topar tudo. Daí ele justamente topou porque era um roteiro diferente dos que ele recebia. Ele falou, que bom, vou fazer uma comédia, um filme de criança, de Natal, tal. Então daí o Chris Columbus meteu a cara de pau e pediu pro John Williams fazer um tema pro Harry Potter para ser usado no trailer. E ele fez esse tema maravilhoso. O tema, Maurício, segundo Williams, simboliza a união, a ponte entre o mundo dos trouxas, né, os humanos, e dos mágicos. E na visão do Williams é a coruja, a Edwiges, que faz essa
ponte. Então é um tema que tem, assim, eu acho que ele já nasceu clássico. Ele tem aquela quinta justa do Williams, né, aquela característica dele, mas um arranjo no fundo, um arranjo de cordas que tem mesmo uma instabilidade, dá impressão de voo mesmo, mas inegavelmente algo mágico, né? Vamos ouvir. E é um tema leve, né? E à medida que a série vai ficando mais sombria, mais pesada, né? Esse tema ele remete à fantasia, ele segura a coisa quando a atmosfera vai ficando mais soturna. E porque a verdade é que o que a J.K. Rowling fez aqui foi um conto de fadas à moda antiga, que a gente está acostumado com as versões Disney, que normalmente são mais leves, são adaptadas para o público atual, histórias de Cinderela, Pequena Sereia, que as histórias originais eram muito mais pesadas. O conto de fadas costumava ter histórias realmente assustadoras. E o Harry Potter, ele resgata um pouco isso. E a música do Williams, tanto nos 2 primeiros filmes da série, quanto aqui, ela serve de contraponto, principalmente aqui. Esse filme, o Gustavo disse que pode não ser o melhor da série, mas é o filme que, digamos, ele muda tudo. A partir desse filme, a coisa vai ficando mais sombria, mais dark mesmo. E mais, assim, a mão do Cuarón e a música do Williams, eles contribuem para ancorar isso naquela atmosfera de fábula. Mesmo com coisas terríveis acontecendo aqui, né? A gente tem aqui sequestro, morte, lobisomens, gente sendo sugada, um rato que não é rato, e toda sorte de coisas ruins vão acontecendo, mas a mão leve do Cuarón aqui, que se equilibra, né, entre a luz e as sombras, e do John Williams, que fazem toda a diferença. E uma coisa legal aqui é que você vê que houve uma colaboração para valer com o diretor, em que o diretor conversou com o compositor, eles trocaram ideias e um teve que se adaptar ao estilo do outro. Então aqui, por exemplo, para o John Williams sai aquela trilha back-to-back, o filme inteiro com música. E entra uma coisa que inusitada
para o compositor, especialmente que a gente está falando aqui de John Williams já da última fase. Ele iria se semi-aposentar, né, alguns anos depois disso aqui. Mas ele faz temas no filme, os temas aparecem curtos. E se fosse um outro compositor, talvez ele cedesse à tentação de fazer tudo óbvio, como músicas com crescendos, ultramelódicos, violinos lá nas alturas, temas melosos, ou seja, cópia do John Williams, mas esse é o John Williams, e eu acho que aqui ele compõe como um jovem, é uma trilha muscular, mesmo que aqui a gente tenha, como o Gustavo falou, várias, não só a quinta justa, mas várias marcas registradas dele, como a gente vai ouvir, mas é uma trilha impecável, tanto que foi, né, indicada ao Oscar, e para mim, vai ter gente aqui, vai ser polêmico, mas eu acho que essa é uma das melhores trilhas do John Williams, uma das 3 melhores dos últimos 20, da última década, dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas. Maurício, olha, que bom, a gente concorda inteiramente. E eu diria mais, viu? Essa trilha, ela é surpreendente na variedade mesmo de ritmos, de instrumentos, de material que o Williams compôs. Ele foi, como você falou, dirigido pelo Cuarón, e isso é muito legal do John Williams. Ele com 72 anos, né, que é a idade que tinha quando fez essa trilha, ele não só aceitou, como gostou dessa direção. Ele é um compositor que gosta de ser dirigido. Então, as trilhas do Harry Potter com o Chris Columbus tinham o tom que o Columbus queria que o filme tivesse. Aqui eu li nas notas que tem na trilha estendida, o Cuarón pediu... O Cuarón, assim, só para deixar claro, o Williams ele já estava contratado até antes do Cuarón. Ele ia fazer a trilha, e o Cuarón ele já trabalhou anteriormente com Patrick Doyle, né, em outras trilhas maravilhosas, Grandes Esperanças, a The Little Princess, que são trilhas maravilhosas. Mas ele daí encontrou o Williams e se deram muito bem. Os dois, assim, têm coisas muito boas para falar um do outro. E o Cuarón, a primeira coisa que falou, olha, eu queria que esse filme tivesse um tom diferente dos outros. Eu vou mostrar mais a parte externa do castelo, eu vou ter cenários novos, e eu quero que tenha um som menos inglês e um som mais sombrio também. E o Williams adorou. Ele falou, olha, estamos na mesma página, eu quero mesmo tudo, e se predispôs a fazer isso. O Williams, Maurício, ele estava nessa fase já um pouco sendo o último dos moicanos. Porque 2004 foi um ano muito ruim para fãs de trilhas, né? Foi o ano que o Jerry Goldsmith morreu, que o Elmer Bernstein morreu. Logo depois o Michael Kamen também morreria, e o Basie Poledouris também. Então muitos compositores da era de bronze e da era de prata, né, essa geração do Goldsmith e tal, o Maurice Jarre já estava se aposentando, o John Barry também não estava mais, então só tinha o Williams e o Ennio Morricone. E já tinha muito questionamento, será que o John Williams ainda tem capacidade de fazer uma trilha e tal? E aqui, 20 anos depois, ele ainda está fazendo, né? Isso é muito legal. Aqui, a proposta é a gente falando aos pouquinhos, a gente vai falar muito dessa trilha, né, e vamos aos pouquinhos tocando. A segunda faixa que a gente escuta depois dessa Lumos, que é a abertura que mostra o Harry brincando com a varinha mágica dele, escondido como bom adolescente. Depois ele tem uma discussão com a chatíssima tia Guida, a tia Marge, e a transforma num balão. E tem uma faixa que o Williams gosta muito, Maurício. Ele diz que gostou muito, se divertiu muito fazendo essa faixa, que tem, nas palavras dele, é um pastiche de ópera bufa. Ele se inspirou muito em Rossini, principalmente no final.
A gente vai várias vezes, especialmente na suíte final, esse tom de ópera bufa vai voltar, um tom bem leve. E essa é só uma das referências históricas do Williams aqui. Então, um pouquinho mais à frente, né, na próxima faixa, a gente vai ver uma referência já dos anos do século XX. Ele tem, como a gente falou, né, são faixas muito diversas, e um pedido também do Cuarón foi que ele jogasse fora os temas antigos. Então, lógico, ele usa o tema da Edviges, né, que a gente viu, que é o tema símbolo, o tema assinatura da série. Não tem como esse tema não estar presente, aliás, seria uma burrice não colocar, porque ele é maravilhoso, né? É o tema da série, né? Vira assinatura, É como fazer um filme do Indiana Jones sem tocar uma única vez o tema do Indiana Jones. Falou e disse, não tem o menor sentido, e o tema aparece, mas ele aparece pouco até, né? Mas a maneira do material é original mesmo. Então, essa sequência mesmo da tia Marge, aí, tia Guida em português, que ela vira um balão, o Cuarón já dirige diferente do Columbus, porque a luz pisca, uma coisa meio Carrie estranha, né? Depois a mulher começa a inflar e a música fala pra gente que aquilo é engraçado, que aquilo não é pra gente ficar impressionado. Então, é muito feliz. E na sequência, o Harry Ford sai da casa dos tios e ele, por acidente, encontra o Noitebus Errante, que é o Night Bus. Você leu os livros, né? Sim, eu li. Então pronto, você sabe de todas as traduções, porque ele leu os livros, eu só assisti os filmes. Então, as traduções são ótimas, são de uma profissional que chamava Lia Wyler. Não, ela era muito boa, e ela se correspondia direto com a Rowling para testar, né, traduções com ela, para chegar no ponto certo. Eu sei que ela é polêmica em relação aos mega fãs de Harry Potter, né? Eu sou um fã, eu li todos os livros, assisti todos os filmes na época, tudo, mas os mega fãs, aqueles fãs raiz mesmo, que vão em convenção aqui no Brasil e tal, ela é uma profissional que divide, assim, não é todo mundo que gosta. Eu acho as traduções dela muito legais, então o Noitebus Errante, né? Muito bom pra The Night Bus, né? E esse ônibus que chega é um ônibus que ele anda em alta velocidade pelas ruas de Londres, e o Williams, essa faixa, ele falou pro Cuarón, olha, eu posso te surpreender, eu não vou te falar nada, eu sei o que fazer, quando ele viu a cena. E o Cuarón falou, tá bom. Daí, no dia da gravação, ele foi lá e falou, tomara que o Alfonso goste e tal dessa faixa, não tenho a menor ideia se ele vai gostar ou não, qualquer coisa ele tinha um plano B mesmo, né? De uma faixa mais tradicional. Mas daí ele pôs essa versão de big band, jazz, completamente amalucada e muito diferente e muito apropriada. Vamos ouvir a faixa The Night Bus.
que é um eco aqui, uma evocação da trilha de 1941. Não vai ser o único, mas é uma versão amalucada do swing que ele fez para aquela, principalmente para a cena do baile, né, dos soldados naquele filme. E aqui funciona muito bem. É praticamente ele entrando em terreno de Jerry Goldsmith, Joe Dante aqui. E é uma música de fato inusitada, divertida, quer dizer, você tem aqui o swing bem americano, né, tocando com ônibus de 3 andares, louco pelas ruas de Londres, e funciona porque o ônibus, né, o ônibus mágico é uma coisa fora do comum naquele mundo de trouxas ali, né? Então é perfeito. Ele podia ter ido para vários caminhos, né? Ele podia ter feito uma faixa mais orquestral, agitada, de ação, né? Ele foi aí pro caminho mais leve e acho que foi um instinto muito bom, né? Muito certeiro. Ficou meio termo, né? Entre uma comédia de carne e osso e Looney Tunes. Então tá ótimo. E seguindo aqui, Maurício, o Harry embarca, né, no trem que sempre leva para Hogwarts. E lá ele tá no vagão e a gente tem a primeira aparição dos Dementadores, que são criaturas, uma das criações mais felizes da J.K. Rowling. É uma boa metáfora para a depressão, porque, segundo a autora, eles sugam a energia vital das pessoas. Aquela vontade de viver que vai embora, e ele acaba lembrando das piores coisas. Ele, no caso do Harry Potter, ele ouve os gritos da mãe morrendo. E um bom antídoto para eles é o chocolate, que a gente mesmo é rico aí em aumentar a nossa serotonina, e o pessoal usa mesmo, né, para se animar. Então foi uma criação bem legal dela. E antes de tocar a música, Maurício, uma palavra sobre a J.K. Rowling, né, que é uma autora ainda jovem, né, que tem uma criação incrível, como você falou. Eu admiro muito o mundo que ela criou, os livros foram ficando muito elaborados. Quando você pensa que isso aí foi criado do nada, é impressionante. E infelizmente, né, recentemente ela acabou meio que virando uma figura meio infeliz, né? Ela dá declarações muito agressivas contra a comunidade LGBT, né? Principalmente quando transgêneros. Principalmente quando transgêneros. Mas é contra todos, né? Ela virou a Bellatrix. Ela virou a Bellatrix. Acho que ela enlouqueceu com o dinheiro, né? Ficou uma bilionária É só rica, muito rica. Ela virou a Carolina Ferraz naquela novela. Então, assim, a gente sabe de tudo isso. Eu tô aqui elogiando a criação dela, mas porque realmente é uma criação boa, mas infelizmente ela virou essa figura triste hoje que não pode participar das reuniões, ela é persona não grata, mesmo sendo uma pessoa jovem, os livros dela estão cada vez mais flopados. E ela, digamos assim, rompeu relações, né, com os atores principais da série. Uma pena. E assim, aí a gente volta àquela velha conversa, né, que teve com Woody Allen, os filmes do Roman Polanski, da coisa do criador e das obras, né? E aí vai de cada um. Eu sou da opinião que que você tem que separar, especialmente se as obras em si continuam ecoando, ressoando, né, para tanta gente, especialmente as histórias do Harry Potter foram muita gente da comunidade LGBT entrou naquelas histórias, né, se viu naquelas histórias, serviu para essas pessoas se identificarem e crescerem e acharem um refúgio ali. Então, até porque na história da humanidade vai ter muito cafajeste que fez coisas brilhantes. Na área da música, a gente não tem ninguém mais filho da puta do que Richard Wagner. Mas você vai jogar Wagner fora? Eu não.
você vai jogar Harry Potter fora? Eu não jogaria. Eu assino embaixo, Maurício. A criação é ótima. Inclusive é uma criação que tem muita diversidade na criação. O Voldemort, que é o pior vilão, é uma metáfora muito clara, né, de fascismo, e uma pena que tenha isso, mas realmente separando a autora da obra. E voltando aos Dementadores, que são uma das melhores criações dela, né, esses guardas espectrais da prisão de Azkaban, que foram muito bem transpostos para o filme pelo Cuarón, né? Já começa aí a entrar a parte mais sombria do filme. O John Williams, ele usa truques que remetem à trilha dele de Contatos Imediatos Terceiro Grau. Eu fiquei escutando essa faixa dos Dementadores no trem e estava me perguntando que horas aparece a nave-mãe. E ele volta, né? Ele vai voltar numa cena crucial ali no final. E aí, mais uma referência do velho Williams, fazendo uma referência ao Williams da meia-idade. John Williams é daqueles que nunca foi jovem, né? Não, ele foi jovem até The Big Sleep ou The Long Goodbye, Ele foi jovem até The Long Goodbye. Depois aí já tá o Williams, já tá careca, barba branca, aí então já. Mas é isso, ó ele aí percorrendo toda a obra dele aqui, mas dando uma cara nova. E falando em cara nova, esse é o terceiro ano na Hogwarts, né? O terceiro ano do Harry. E você já notou que tem um bocado de personagem com H nessa série? É Harry, Hedwig, Hermione e Hagrid. Ela gostava de um H. Todo mundo tem nome com H. Quem que é o segundo que você falou? A Hedwig, a coruja. Hedwig, sim, é verdade. A Hermione e o Hagrid, que é o gigante lá, o Hagrid. O Robbie Coltrane. Exato. Deve ter mais alguém que eu estou esquecendo, mas enfim. Tem muitos personagens que foram aparecendo e eu até tenho que rever a série porque muita coisa eu tinha esquecido. E, Maurício, você falou de coisas novas, né? Terceiro ano de Hogwarts chegando, e o tema de Hogwarts era uma versão aí do tema da Hedwig, que toda vez que o castelo aparecia vinha uma música de encantamento que a gente escutava. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Isso a gente ouve da trilha do primeiro Harry Potter, né? Agora, o Williams, ele, como a gente falou, junto com o Cuarón, jogou fora esse tema. E agora ele criou um tema novo. Ele foi muito feliz. Ele pegou algumas frases de Macbeth, que é uma peça clássica sobre bruxas, né? E criou uma música original, que é a Double Trouble, que aparece em cena no filme. Ele compôs muito antes, né? Pra poder ter a
A versão ela foi parar no trailer, essa música, e o Cuarón gostou tanto que falou: por que você não usa essa melodia nova como o tema de Hogwarts, as maquinações de Hogwarts, que nesse ano está um pouco mais sombria. Então tem aquela frase final: Something wicked this way comes. Vamos ouvir. É que isso também vai ser o título, né, do famoso romance do Ray Bradbury, que também virou filme. E é uma música mais, ela não só é uma música nova, mas como ela é mais sombria, inspirada em Macbeth, que é um rio de sangue. Então é muito mais sombria do que as outras. Se a música anterior era um estilo natalino, a moda Chris Columbus, para quem John Williams fez o natalino Esqueceram de Mim, essa aqui é mais uma música de Dia das Bruxas, já dando aqui uma mudança de tom. E ela vai reaparecer também de uma forma jocosa em vários momentos no filme, como, por exemplo, quando a gente quando o Harry passa pela galeria dos retratos à noite, essa música vai tocar de novo, ou seja, quando a gente estiver ali passando pelos corredores de Hogwarts, a música, o Williams ressuscita esse tema novo. A gente escutou mais um pouquinho desse tema, que ele é um dos corações da trilha, ele é um dos que mais toca mesmo. E ele usa versões desse tema com uma instrumentação bem medieval mesmo, com instrumentos antigos, com flauta doce, com rabecão. E acho que a faixa que melhor mostra isso é a faixa Hagrid the Professor. Mas antes de ouvir essa faixa, vamos escutar como era a representação assim de uma faixa típica de Harry Potter dos filmes anteriores, bem inglesa, bem britânica.
A gente escutou esse aqui, que é o tema da Grifinória, que está ausente nesse filme, mas é o tema de Gryffindor. E vamos ver agora a diferença de uma faixa mais típica de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A faixa, como eu falei, Hagrid the Professor. É outra pegada, né, Maurício? Ele abraça a esquisitice de Harry Potter aí, né? Exato. É como se o Cuarón tivesse dado asas ao Williams aqui. E essas faixas, no filme, elas vão aparecer muito curtas. Assim, é quase como assim, para dar um estilo Bernard Herrmann, para dar assim, a atmosfera ali da cena e pronto, acabou. E aí nós temos silêncio. É um spotting completamente diferente aqui. E a música é uma música que evoca, né? Não é uma coisa só inglesa, é uma coisa medieval, porque essa é uma escola num castelo, os cenários aqui, tem muita madeira, né, nos cenários novos que ele colocou, é uma coisa assim, bem mesmo de Inglaterra medieval. E o sopro, né, as flautas aqui principalmente, elas são o coração dessa trilha. Eu concordo, a gente tem muitas cenas o Cuarón usa muitas externas, né, com aquele salgueiro lutador, né, o Whomping Willow. E sempre tem um passarinho que a árvore mata, né? Que eu não me canso dessa gag. Eu acho que ela tem umas 3 ou 4 vezes no filme e toda vez eu caio na risada. É muito legal. E o Williams, com o seu famoso papel e lápis, ele fez vários solos de flauta imitando o passarinho, que estão presentes na trilha. E muito difíceis de executar, né? A gente já falou isso, né? Imagina os músicos, os flautistas. Maldito papel e lápis. O Williams faz tudo à mão, né? Vamos ouvir um pouquinho aí de uma faixa típica de um passarinho sendo assassinado pelo salgueiro lutador. E Maurício, eu falei assim das outras trilhas e talvez dê a impressão que eu não gosto delas, mas eu adoro. Eu gosto muito das outras trilhas, eu acho que elas têm tudo a ver com os filmes do Columbus, que aliás fez um trabalho muito legal de criar esse universo pro cinema, né? O casting dos atores, tudo ele escolheu, né? Inclusive o John Williams, né? Ele trazer o John Williams foi o golpe, ótimo, né? O que é legal. Exato. O que é legal é agora a série tá indo para novos rumos e o Williams abraçar esses novos rumos, né? Por isso que eu acho bacana. Porém agora a gente tem uma faixa que é o Williams agora sendo chamado a ser Williams, né? É uma faixa que no livro ela é muito boba. Não é muito boba, ela tem meia página e é o Harry voando no hipogrifo, que é o bicuço, o buckbeat. No livro, Maurício, é um voo desagradável, chato, que o Harry faz só pra agradar o Hagrid mesmo. Ele acha desconfortável, o bicuço dá um voo pelo pátio e volta.
O Cuarón, ele já começou a ficar menos engessado em relação aos livros, né? Então ele percebeu que isso dava um momento cinematográfico. Então ele dá o Buckbeak, né, o bicuço, que é uma criação de CGI muito boa, que tá bem feito até hoje. Não, os efeitos, é como eu disse, tudo no filme, inclusive os efeitos no filme, se sustentam. Tá melhor que os CGI de hoje. Nossa, cara. Inclusive o hipogrifo, né, o Buckbeak, ele é uma mistura, né, de computação gráfica e animatrônico. Então, quer dizer, dá uma... E eu jurava que era todo computação gráfica. Depois eu fui ver, não, tem animatrônico ali. Mas tá muito bom. E é uma faixa que ela começa, né, com um susto, né? O bicuço, o hipogrifo, sai correndo, né, com o Harry lá meio a contragosto, né? E começa com uma coisa meio assustadora. O Williams coloca... Aparentemente são solos aí de percussão, mas é tudo escrito, é tudo tocado de acordo com o que ele escreveu. Daí a gente começa uma faixa que eu posso classificar apenas como majestosa, né? É um tema até simples, mas a instrumentação que tem no fundo e a fusão dessa trilha com a imagem, eu acho que é uma das grandes faixas da carreira do Williams, ponto, assim, não só dos últimos 20 anos. Vamos ouvir aqui Buckbeak's Flight. Ela tem ecos do ET, mas ele se recusa a ir até aquele crescendo espetacular do ET. Não, ele para no meio. Ele é mais comedido aqui. Ou seja, é uma faixa. Eu não diria que ela é majestosa, ela é mais leve, mas ela é espetacular, assim, para a cena, em termos de orquestração. Ele não vai assim a notas tão altas quanto no voo das bicicletas do ET, mas ele acha o tom certo aqui, e continua sendo uma faixa de maravilhamento, mas não é um pastiche dele. Tem momentos, inclusive, que a orquestração lembra ET algumas vezes, mas assim, é mais porque é John Williams mesmo, são como os tiques dele, mas é uma coisa toda nova aqui, e funciona. Foi uma boa coisa o Cuarón ter mudado essa cena do livro. Bem, se bem para a maioria dos puristas deve ter sido um escândalo, né? E assim, você falou, né, do ET, e tem também outra. O Williams é meio que o mestre de cenas de voo, né? Tem o ET clássico, tem o Superman, que é outra pegada também, né? De outro tipo de voo, né?
E aqui, como você falou, eu concordo, é uma faixa que ela é desse filme. Ela tem, afinal, o DNA do John Williams, mas só serve para essa cena. Eu acho que a fusão de imagem e música aqui, e a edição também do Cuarón é muito precisa, né? Ela corta, a gente não sabe onde começa o filme e termina a música, né? Quem veio primeiro. É muito perfeita essa fusão, é muito raro acontecer isso. É um dos grandes momentos de trilha aí da carreira do Williams, e eu acho que é uma faixa espetacular. Sempre me surpreende quando eu tô vendo o filme, eu lembro dessa faixa e falo, nossa senhora, é muito boa, cara. E é uma faixa, assim, aqui é o Cuarón soltando o Williams, que é o Williams sendo Williams, né? Que é a orquestra toda, é uma faixa longa, no filme que normalmente tem faixas curtas, e ele, aquela coisa neo-romântica, né? Do Williams aqui, a solta, mas o Williams não se repete. Assim, se você reparar, o que a gente já falou de temas diversos nesse filme, né? De tanta. E a gente ainda nem falou no tema que eu acho que é o mais bonito, na minha opinião. Que é um tema lindo que ele fez para. É muito relacionado às conversas que ele tem com o professor Lupin, que falam dos pais do Harry. Então é um tema da nostalgia pelos pais, é um tema que o próprio Williams chama de uma janela para o passado. E ela é muito classuda durante o filme, porque ela começa muito simples. A gente escuta ela a primeira vez no filme, logo no começo, antes dele ir para Hogwarts, quando ele vê o porta-retrato dos pais. Daí a gente escuta uma versão que passa quase desapercebida. A gente escutou aqui, Maurício, mas quando ele começa a conversar com o Lupin naquela ponte, que é um dos cenários novos, né, para saída do castelo, a gente escuta uma versão em flauta doce também, que é uma escolha interessante, como se fosse uma história que ainda tá, um tema que ainda está em construção em relação à orquestração. Vamos ouvir. É uma melodia lindíssima, né? E à medida que ela vai evoluindo, a gente vê que ela deve muito ele constrói esse tema em cima do tema da Hedwig. E é muito legal que eles são temas que conversam mesmo. Exato. No álbum, a gente escuta essa versão que é a faixa 7, né? Window to the Past, que é uma versão para concerto, é uma suíte. No filme, ela vai sendo construída aos poucos. Então, quando a gente tem uma cena de transição, né? Costuma ter, né, nos filmes, uma cena de inverno, aí do Harry no inverno e tal. Aqui o Williams solta uma versão um pouco maior desse tema, logo junto com o tema da coruja. E, infelizmente, o Williams não colocou essa faixa no álbum.
Uma pena, né? A gente até tava falando antes de gravar, a gente tava falando entre a gente que esse álbum, tudo bem, é o Williams que fez o álbum, ele é o produtor, tudo, mas ele deixa faixas muito boas de fora. Não é. Tem coisas assim inexplicáveis que estão de fora. Essa não é a única grande faixa que está de fora. E eu vou aqui, a mesma opinião que eu tenho sobre a trilha do Henry Mancini para A Marca da Maldade, que o Orson Welles não queria. Sinto muito, Orson. Sinto muito, John, mas o seu álbum aqui não está à altura do que você produziu para o filme. Se vocês vão ouvir o álbum, e muitas dessas faixas aqui vocês vão achar no YouTube. Procurem pela Archival Edition, que é um negócio assim gigantesco, acho que tem 57, 60 faixas. Inclusive temas alternativos, né? De exato. Faixas que não foram usadas. Exato. Porque o álbum está fora de ordem, que como vocês sabem, ou deveriam saber, eu odeio. Então... o Williams, ele monta os álbuns geralmente com switches no meio, ele não usa a ordem do filme, não. Não. Que a gente também não gosta. Não. E, Maurício, ainda que a gente tá falando desse tema que é lindo, ele ganha uma versão mais épica, ou assim, dentro do possível, né? Quando a gente vê o Harry evocando o patrono dele. O patrono dele é uma figura, né? É um cervo, é um veado, que evoca o pai dele. Então tem tudo a ver, né? Ele usar esse tema meio de forma épica, mais grandiosa, para a luz do patrono que ele usa para espantar os dementadores. Vamos ouvir. Então você vê que esse tema não é um tema que fica aí sem função, né? Ele ajuda mesmo a... Eu sempre falo, isso é um clichê meu, né? Mas ajuda a contar a história. O interessante, quer dizer, liga, né? Porque, com os pais, com a família, porque ele, até esse momento, ele pensava que era o pai dele, né? Que tinha soltado o Patronus, porque ele volta no templo para fazer esse feitiço. E ele acha que foi o pai que fez. E aí ele descobre que não, é ele que tem que fazer. Então o tema dá essa liga, né? E novamente aqui nessa cena, note como a música ela não escapa ao controle, ela não fica altíssima, notas altas, e tem um coral aqui também, né? Que é usado de uma forma esparsa no filme, mas muito bem usado. Eu acho que essa é a faixa que mas tem coral aqui, que tem coral para valer aqui, é essa. Porque é esse tema da família, como o Gustavo falou, explodindo aqui. E, inclusive porque é o Harry salvando ele mesmo e o padrinho dele, que é o Sirius Black. Aqui a gente... Spoilers de um filme de 20 anos, ainda mais Harry Potter, estão liberados, né? Todo mundo sabe que o Sirius, na verdade, não é o malvado. O malvado é o
Peter Pettigrew, o Rabicho, que é vivido pelo Timothy Spall, brilhantemente escalado. Sim, perfeito. Se já existisse o tal do Oscar de casting, esse filme tinha que ganhar. Total, né? Mesmo personagens que aparecem pouco, né? Como a Emma Thompson, que é a professora Sibylla Trillaway, a falsa adivinha, que tem que dá uma dentro sem querer. Ela tem um pouco mais que um cameo, né? São pequenas pontas. E a Julie Christie, que tá lá só pra dizer, mesmo, saiu. Mas o dinheiro melhor ganho da história da franquia é a Julie Christie ali. E a gente nem falou, né? O Dumbledore é um Dumbledore novo também, né? É o Michael Gambon. Não, porque o Richard Harris morreu, né? Entre os 2 filmes anteriores e esse. Então é a estreia do Michael Gambon, do saudoso Michael Gambon. Que foi até o final da franquia, como Dumbledore. Isso. E que quando disseram que era o Michael Gambon, eu disse, meu Deus, esse é aquele cara de o ladrão, sua mulher e o amante. Então, como é que esse cara vai ser Dumbledore? Então, se vocês não assistiram o Cozinheiro, o Ladrão, Sua Mulher e o Amante, assistam e vocês vão ver o outro lado de Michael Gambon. O personagem mais desagradável que eu acho que eu assisti. Nossa, Não é? Certeza. Pessoa insuportável. Que filme, que lembrança, né? Esse filme eu não lembrava. Michael Nyman, né? Michael Nyman, a trilha maravilhosa. Muito boa, né? Trilha maravilhosa. Mas, voltando, a gente vai voltar um pouquinho aqui, porque tem a trilha para a famosa cena da aula com Lupin, né? Que eles transformam os Boggarts. Como é que se chama os Boggarts em português? Bicho-papão. Ok, faz sentido. Bicho-papão. E que o bicho-papão ninguém sabe como ele é, e ele vai tomar a forma do maior medo dos alunos. E cada aluno, então, vai ter que transformar aquele medo dele numa coisa ridícula. Tanto que o nome do feitiço é Ridículos. E aí o Williams faz uma música. Aqui nós temos uma das vezes, né, da trilha em que o Williams ele aproveita uma música diegética e faz a trilha em cima da música diegética, que é um disco que o Lupin coloca lá na hora, que é um swing, de novo, a lá 1941. Foi o Williams que fez esse swing? Não, né? Foi o Williams. Foi o Williams que fez. Foi o Williams. Pena que não tem no álbum. Não, e a música que vocês vão ouvir agora é só o tema não diegético do Williams para a cena. É bem sofisticado, né? Porque tem a música diegética no filme. A gente vai escutar um pouquinho os dois juntos agora, de uma cena tirada do filme. Mas tem a trilha dele por cima, né? Então é muito sofisticado mesmo. Porque as duas funcionam juntas. A música fica muito mais rica na cena do filme do que no álbum. Porque tá como ela devia ser ouvida. Next. Rock. Concentrate. Pace your feet. Be brave. Wand at the ready, Ron. Wand at the ready. Ridiculous. Yes! See? Very good, very good. Marvelous. Absolutely very, very enjoyable. Pavati. Next. Step up. Show us what you see.
Ridiculous! And next, step up, step up. One. A gente escutou aqui a cena do filme e eu acho que fica devendo mesmo. E outra coisa que é bem diferente aqui, Maurício, você falou dessa cena, né? E tem também a obrigatória cena do jogo de quadribol, que é o Quidditch, que é um nome maravilhoso, né? Que ele inventou desse jogo. E nos outros filmes, o Quidditch tem o tema dele, que é o tema do voo também, né? Vamos escutar um pouquinho do tema dos outros filmes. Aqui, essa partida de Quidditch, ela é em tempestade. Não, gente, é tipicamente inglês, porque em qualquer outro lugar do mundo, ninguém cancela o jogo com uma chuva miserável daquelas. Mas na Inglaterra, não. Todo mundo vai sair debaixo da chuva, vai se sentir miserável e vai continuar como se nada tivesse acontecendo. Então essa cena eu posso garantir. Tem vassoura voando, mas é real. É um dos momentos mais ingleses do filme, até com guarda-chuva voando, né? Que a gente tem. Da Mary Poppins. No livro do Mary Poppins. É um toque muito legal. E no livro ficava muito claro que era uma grande chance do Harry morrer nesse jogo. Ficar vendo aquele vulto do Green, né? Que é a Carranca, que é um mau agouro. E no filme eu não sei se fica tão claro isso, mas o Williams faz a parte dele. Então, em vez de usar o tema do quadribol, ele faz uma versão pro Dies Irae, né? Ele usa muito a melodia do Dies Irae, né? Aquela melodia clássica medieval que tem tudo a ver, né? Por ser de tempo indeterminado, né? E o Williams está usando esse tipo de melodia nessa trilha. É tema de tudo que é filme de terror, do Iluminado e tal. E ele usa um arranjo que a gente estava também conversando, né? Que lembra um pouco do trabalho dele para uma outra cena de perseguição meio dark, que é do Minority Report. Vamos ouvir. Valeu a pena ouvir um pouquinho dessa faixa do Minority Report. É o mesmo DNA, né? Dá pra ver que é o mesmo compositor. Inclusive o uso de percussão, que aqui é extensivo, né? É uma das trilhas em que o Williams usou a percussão muito até. A gente viu no início da cena com
o Buckbeat, do voo do Buckbeat. E ela volta a ser usada de novo numa outra cena que envolve o Buckbeat também. Mas os tambores aqui, a percussão, ela, digamos, ela dá um ritmo de cenas de perigo. A grande faixa de ação, assim, do filme, na minha opinião, né? A gente tem umas outras faixas que tem bastante coisa acontecendo, que são bem agitadas, mas eu acho que essa, depois que a gente pega o Jazira, ela fica legal de acompanhar, né? Eu, pelo menos, aprendi a gostar dessa faixa. E, Maurício, tem uma faixa que a gente vai encaminhando, você mesmo falou, né, que tem uma volta no tempo, né, que é uma cena de viagem no tempo, e mais um elemento novo aqui, né, que não tinha. O Williams cria uma faixa deliciosa, né, de tempo convergindo, que ele usa o tic-tac de um relógio, mas muito legal, não fica chato, né, não fica Dunkirk, para usar um termo que você gosta, que é uma coisa não chata. Não vamos dizer, não vai dizer o nome, né? Não invoque o nome de você sabe quem. Dunkirk composto por não, você sabe quem. Já, melhor não falar sobre isso. Mas bom, e também é outra proposta, né? É um filme que o Dunkirk era para ser desagradável, né? Aqui é para ser uma coisa mais... Não, mas acho que era a proposta, era ser enervante, né? Aqui um alô para Cris Lume, que adora a trilha, mas não. Lucas Nascimento também. Não. Mas Enfim. O legal dessa faixa aqui é que o tic-tac é praticamente um metrônomo, né? Ele dá o ritmo aqui, embora... e a música vai rolando, que é uma música com violinos, né? O Williams... tradicional até com os instrumentos, mas o relógio, o tic-tac do relógio, ele dá o tom de, claro, de tempo se esvaindo, e não enjoa, Gustavo, porque ele não usa o tempo todo. O tic-tac, ele diminui, daqui a pouco nós temos mais da orquestração das cordas, daqui a pouco ele volta de novo, é quase como se fosse o Williams lembrando aos personagens, gente, vambora, vocês não tem tempo, vocês têm que fazer o que tem que fazer. Olha, de novo, né, a música tendo uma função aqui, uma função de dar o suspense, né, a cena, de carregar mais o suspense da cena. A gente escutou mais um pouquinho. É mais uma faixa muito, muito criativa e assim, a gente falou do tema do passado, né? E eu gosto muito como quando o Harry tem a conversa dele com o Sirius, né? Depois de tudo já meio que se resolvendo. É a primeira vez no filme que a gente escuta esse tema totalmente desenvolvido. Que é como com o Harry entendendo a história, né? Entendendo já que o Sirius é padrinho dele, que não foi ele que traiu os pais e tal.
E é um arranjo lindíssimo. A gente escuta na trilha antes, né, na faixa 7, mas aqui a gente vai ter a versão final, né? É a memória construída já. É muito bonito. E além disso, Maurício, eu queria trazer uma faixa que não tá no álbum também, que é muito legal, que é quando eles resgatam os Sirius da torre. E a gente tem um novo voo no Bicuço, no Buckbeat. Então a gente escuta novamente aquele tema do Buckbeat, né, voando com aquela orquestra muito ocupada no fundo, mas brilhantemente orquestrada. Vamos ouvir. Trilha, né, Maurício? A gente está falando aqui... E ele insere, né, aqui ele volta a inserir, assim, discretamente o tema da Hedwig aqui, na hora desse voo. Depois que eles resgatam, né, e aí eles descem ali no pátio de Hogwarts, a gente ouve um pouquinho, de novo, do tema da Hedwig. E é muito sutil, né? E só para falar de um outro tema, assim, tem vezes que eles simplesmente colocam um tema para uma cena que o tema não vai se repetir. Que é, por exemplo, quando o Harry ele está com o manto da invisibilidade, que conhecemos de outros filmes, e ele segue a professora McGonagall, o ministro da magia, né? E eles vão entrar na taverna das três... Como se chama o livro? Três cabos de vassoura? Três vassouras? Três vassouras, que seria três cabos de vassoura, né? A tradução. Ok, três vassouras são a melhor. E ele usa um tema como cimbalom. É um tema de suspense, é absolutamente esparso, né? Assim, anti-Williams até. E funciona muito bem, e é só aqui. Esse é o nível da riqueza aqui.
E só uma outra faixa que eu falei, que é a faixa que o tema da nave mãe, né, dos Dementores, ia voltar, e ele volta. O Gustavo falou da cena em que o Harry salva o Harry e o Sirius de serem mortos pelos Dementores. Dementadores, desculpe. Dementors, eu fiz uma fusão dos dois. Mas essa cena aparece antes, uma outra versão dessa cena, a gente não sabe o que vai acontecer, e os Dementadores estão matando os dois. E a música que nós ouvimos é justamente essa música que parece, e agora a gente ouve ela mais completa, que parece com as naves de contatos imediatos. O Williams sendo atonal, né? Aqui isso, também. Inclusive até o final, porque mesmo depois que o Harry e o Sirius se salvam, a música continua atonal. Ele não muda para uma faixa triunfante, de alívio. É uma coisa como toda a trilha aqui, no suspense, nas partes apoteóticas, ele sabe se comedir. Não é pastiche, gente. É um cara que sabe, olha, a cena está mostrando isso, eu não preciso exagerar aqui, eu dou um contraponto, ou eu dou só um compasso certo para a tensão. Eu não preciso fazer mais, eu não preciso gritar mais alto que a trilha. Então, eu não tenho mais o que dizer. Eu acho que do que você falou, né? A gente tá ouvindo, né? Um mestre trabalhando, né? Um cara fazendo, no auge dos poderes dele, fazendo uma trilha, assim, impecável. O final do filme, Maurício, é com o Harry recebendo a vassoura nova, né? Então, a gente escuta rapidinho, né, o tema do voo, que tá ausente, né, que a gente escutou, mas é bem rapidinho no final. E o Cuarón termina o filme de uma maneira muito legal, né, com um corte, né, congelado na cara do Harry, que não lembra o filme do Truffaut? Isso, exato. Isso, só que ao contrário. Que termina com o personagem na praia, só que ao contrário do Jean-Pierre Léaud, né, do filme do Truffaut, que é uma cara assim meio de e agora? É um Harry feliz, né, finalmente, né, que o filme todo tá miserável, coitado. E aqui... Mas tem um detalhezinho dele sendo sugado, né? Não é que ele tá parado. Tem não é que ele tá sendo sugado, é porque ele em movimento, né? Ele vindo em direção para a câmera, né? Então Mas dá uma impressãozinha, é o mesmo efeito do Dementador. Você acha? Com essa impressão? Eu fiquei meio com a impressão do Harry finalmente se divertindo, da criança, né, dos filmes anteriores, surgindo aqui de novo. E aí a gente tem
de novo, né, a volta do espírito de ópera bufa para a suíte final. E ele põe os créditos com o mapa do Maroto, que é o mapa que aparece no filme, então é muito divertido também a gente escutar o tema do Double Trouble em versão instrumental. Vamos ouvir. É um jeito perfeito, né, de terminar o filme com trilha com esses créditos, com essa música nova, né? Exato, e ele coloca, né, um certo trecho da suíte tem o pessoal cantando, né, a letra de novo. Ela acaba terminando, né, quer dizer, o filme acaba num tom, novamente, né, o conto de fadas que termina no tom mais leve, no tom assim de operático, mais assim de ópera cômica, inclusive até o último momento. E aí quando a tela escurece e aí novamente do nada aparecem as notas do cimbalom que o Harry ouviu na taverna das três vassouras. E assim, com essa coisa assim, tipo, do nada aparece esse tema de suspense, esse tema tenso assim, como que Harry Potter continua, os perigos não terminaram. É uma brincadeira muito legal. E Maurício, essa trilha, olha, ela foi... Alguns detalhes assim, a gente já tá encerrando, ela foi gravada em Londres, no Abbey Road, né? No famosíssimo Abbey Road. E ela foi gravada em fevereiro de 2004, perdão. E ela foi indicada ao Oscar. Ela foi indicada e ela perdeu para a trilha de Em Busca da Terra do Nunca, do Jan Kaczmarek, que é uma trilha muito legal também, mas eu acho que eu preferia que tivesse... Alguém lembra? Alguém lembra? Eu gosto da trilha, mas eu acho que foi uma trilha que foi uma surpresa, Vitória. Era para ser o Williams aqui, viu? Eu acho que é uma daquelas ocasiões em que divide os votos, porque tem pelo menos 2 candidatos fortes, aí chega um terceiro por fora e leva. Sim, foi um caso meio inesperado. E o Williams, para a trilha do Câmara Secreta, ele já teve uma agenda muito apertada para o filme anterior, né? Ele estava com Ataque dos Clones, estava com Minority Report, que a gente falou, Prenda-me se for capaz, e conseguiu fazer a trilha da Câmara Secreta. Com ajuda, ele precisou da ajuda do William Ross, né? Exato, para ajudar ele a usar trechos do filme anterior. Não foi um caso de Ken Thorne e Superman 2, não. O Williams fez a trilha mesmo, mas... Nem Superman 4, né?
Nem Superman 4, foi diferente. Mas daí, pro Harry Potter e o Cálice de Fogo, que foi o filme seguinte, o Williams não encarou. Ele teve 4 trilhas naquele ano. Guerra dos Mundos, teve o Munique, Memórias de uma Geisha e o Star Wars Episódio 3. Não tinha como. Ele não fazia mais 5 trilhas por ano, né? Com 70 e tantos, e acabou ficando nas mãos muito capazes do Patrick Doyle. É assunto para outros episódios. As trilhas de Harry Potter são sempre muito boas. Mesmo o Nicholas Hopper, que acho que é um pouco pior que os outros, tem momentos legais. O Williams foi convidado. Tem esses momentos. Ele foi convidado para fazer a trilha dos Relíquias da Morte, parte 2. E ele queria ter feito em 2011, mas ele teve problemas com a agenda. Ele tinha concerto já, não teve como conciliar. Infelizmente, né? Seria muito legal ele ter retornado à série. Então, Azkaban foi a última vez que vimos uma trilha sonora de John Williams para Harry Potter. E o curioso, Gustavo, que é uma trilha controversa, porque tem críticos que o que a gente acha que é um lado positivo da trilha, que ela foge aos moldes das anteriores, praticamente joga todo o esquema das anteriores fora para fazer uma coisa nova. Tem gente que vê nisso um ponto altamente negativo, que é um absurdo, já tinham esses temas, por que está fazendo tema novo? Então essa trilha não é uma unanimidade, ela é controversa. O que eu acho ótimo, né? Aquela coisa assim de é um Williams rebelde, e esse é um dos charmes, eu acho, dessa trilha. Ele não fez o que esperava-se dele, que é regurgitar a trilha anterior. Ele estava aí fazendo uma coisa nova. Eu acho também que é o grande charme dessa trilha, não só porque é novo, mas porque é bom. Né? São coisas novas e boas. Exato, isso é importantíssimo. E é isso, né, Maurício? Eu adorei revisitar essa trilha e eu acho que ela tá com status de clássico aqui na minha casa, viu? Eu revendo o filme e escutando ela, eu fiquei embasbacado, como ela é diversa. Os outros filmes da série, eu vi o Cálice de Fogo de novo e eu acho que é um filme melhor que o Prisioneiro de Azkaban. Eu acho que a história é mais cinematográfica, do que a história do Azkaban é muito de idas e vindas, é muito episódica, detalhada, né? Muito episódica também. Foi um ótimo trabalho do Steve Kloves de novo, né? Ele é um roteirista maravilhoso, porque os livros vão ficando cada vez maiores e ele conseguir condensar as ideias dos livros no filme, que ainda é um filme até curto, né? 2h20. Perto de hoje, né? Que são 3 horas. E eu acho que ele faz um trabalho maravilhoso. De novo, você pode assistir o filme sem ter visto os anteriores, você não vai ficar perdido, não. Dá para se divertir só vendo esse. E a música. É isso aí. Bom, então aqui a gente deixa a promessa de que vamos revisitar a série Harry Potter ainda. Sim, as outras trilhas. Potter Maníacos. Fica a promessa aqui. Sim, e por enquanto a gente vai ficando por aqui, certo, Maurício? Certo, mas Harry Potter will be back. Exato, e nós também. Então agradeço muito quem ficou com a gente até agora. Potter Maníacos, espero que tenham gostado. Esperamos ter feito justiça a essa série que é tão querida, com razão. Eu sou Gustavo Camargo, até a próxima. Tchau. Eu sou Maurício Selman, obrigado, tchau.